sobre si. Ele falou, a nova profecia é Ot Ot Kumt Mashiach, em Yiddish. Ine Mashiach Ba, Mashiach está chegando. Então, a gente hoje em dia vive num momento que a gente tem uma profecia de um profeta verdadeiro, que em breve Mashiach vai estar aqui. Então, de acordo com o Talmud, de acordo com Maimônides, quando tem um profeta verdadeiro e ele fala uma coisa boa, aquilo é irreversível. Aquilo tem que acontecer. Então a gente iniciou um processo que, se Deus quiser, vai terminar bem em breve com a revelação do Rebbe. Só para finalizar, uma coisa interessante. Isso dá para a gente falar aqui. Se Deus quiser, a gente vai falar mais sobre isso. Mas é muito bacana esse processo. A gente podia falar aqui algumas aulas. Não tem tempo hoje. Podemos falar outras aulas. Mas, se a gente pega... Obrigado. Se a gente pega a frase 3 de Tammuz e faz a soma das letras, você vai ter o valor numérico de 456. Se você pega a frase Od Mashiach Chai, Mashiach ainda está vivo, também dá 456. Interessante. Também nada é por acaso, né? Depois você tem uma expressão que a gente costuma usar em hebraico, que é Chai La'ad Vekayam Lanetzach, que ele vive para sempre, existe eternamente. Você soma essa frase, também dá 456. Vive para sempre, existe eternamente. E depois, está escrito no Kitvei Arizal, na Kabbalah, que o Mashiach ele vai se revelar um pouco. Depois ele vai se ocultar, depois ele volta e se revela novamente. Assim foi com Moisés. Moisés, quando tirou o povo do Egito, ele, primeiro de tudo, ele vivia entre os judeus no Egito. Ele foi criado dentro da casa do faraó. E todo mundo sabia da existência dele. Ele era o filho do grande Rebbe. E todo mundo sabia que ele era um menino especial, porque no dia que ele foi salvo da cestinha, pego da cestinha, o faraó anulou o decreto de jogar as crianças judias no Nilo. E ele estava sendo o neto adotivo do faraó. Sabiam que ele era um menino especial. Só que ele sumiu do Egito, ele ficou por mais de 60 anos oculto. E aos 80 anos ele volta para redimir o povo judeu. Então assim como foi na redenção do Egito, assim será também na redenção futura. Mas ele se revela, depois ele volta e se oculta e volta de novo, de acordo com a Kabbalah. Na linguagem do Arizal, ele fala Nigle, Verchoser Venichse. Ele se revela e volta e se oculta. Quando você pega essa frase, ele se revela, ele volta e se oculta, também dá 456. Então, como nada é por acaso, e o principal é que a gente acredita nisso, não porque as coisas batem na lógica, mas porque o próprio Rebbe deu a entender sobre isso tudo. Quando um profeta abre a boca para falar, ele é um canal pelo qual Deus está se comunicando com a gente. Então, quando Deus fala uma coisa para a gente, com certeza isso vai acontecer. Talvez a gente não consiga ainda entender todas as peças do quebra-cabeça, a gente não consegue entender por que então isso não aconteceu e a gente está num processo assim meio estranho, aguardando, com tanta coisa ruim acontecendo no mundo, a gente não entende. Mas com certeza o fato de a gente não entender tudo não quer dizer que o que tem não é o correto e que vai acontecer. Então, inclusive isso que a gente canta aqui no final da reza, Yeri Adoneinu, Moreinu Verabeinu, significa o seguinte: o Mashiach, ele é um rei. Melech HaMashiach, o rei Mashiach. Para você eleger um rei, a eleição vem do povo. O povo elege um rei. Como é que o rei Davi se elegeu? O povo proclamou ele um rei. Tem uma frase no Tanakh que fala Yeri Adoneinu David Amelech Leolam. Yeri Adoneinu Amelech David Leolam. Salve nosso mestre, o rei Davi, para sempre. Certo? Então essa foi a maneira que o povo teve de proclamar o rei Davi como rei. Isso deu força para ele ser rei. Assim também, a gente falando e cantando isso, a gente está pedindo e dando força para o Rebbe, para, se Deus quiser, bem em breve ele vir se revelar para todos nós. Se Deus quiser, em breve em nossos dias. Amém. Então agora, o que vocês acharam?
Rabi, você podia falar um pouco sobre a questão da carta, escrever uma carta por Rebbe? Ok. Então, Rebbe respondeu durante a vida, durante todo esse tempo, cerca de quase 30 mil cartas, ou mais, talvez mais. 10 a 15% disso foi compilado. São volumes de cartas. E a pessoa então pega e escreve uma carta, escolhe um livro e coloca aleatoriamente. E a gente traduz. Olha, a gente vê realmente milagres muito grandes. O Rebbe realmente se comunica. Impressionante. Eu já tive carta assim. Eu escrevi uma coisa, ele falou: Rabino Yaakov, não mude seus planos. Assim. E aquilo falei: uau. Era, na verdade, esse Yaakov era o sogro da minha tia, pai do meu tio. Também chamava Yaakov. Uma carta que ele recebeu, está compilada, e saiu para mim. E muitas, né? Teve uma vez um senhor que veio escrever carta aqui, ele escreveu para o Rebbe. E ele me comentou: hoje estou fazendo 25 anos de casado, ele falou. Ele escreveu como é que começava a carta, o Rebbe dava parabéns para ele pelo casamento dele, que não sei o que. Enfim. E nesse momento, assim, nesse período que a gente está em transição, assim, tem alguma recomendação do Rebbe para a gente poder apressar ainda mais esse estado? Tem algumas mitzvot que elas são boas para apressar a redenção, falou o Rebbe. Uma, estudar assuntos ligados ao Mashiach. Isso é bom porque a pessoa própria vai se conscientizar melhor do que está acontecendo e isso a gente pode estudar aqui. Ele fala Tzedakah também, está escrito no Talmud, que grande é a Tzedakah, que ela aproxima a redenção. E rezar e pedir para Deus para o Mashiach chegar mais rápido. E também, quando a gente fala Iri Adoneina, a gente está dando força para o Rebbe vir mais rápido, está pedindo, né? Então a gente pode tomar parte na redenção, não só ser, né, telespectadores, pode ser também participar ativamente nisso tudo. Colaboradores. Exatamente, colaboradores, participantes. Eu falei uma aula para vocês, né, que já está no 6º milênio, às vésperas da entrada do Shabat. Shabat era messiânica. Eu ouvi falar sobre o cerco a Israel, alguma coisa assim, relacionado ao Mashiach? O cerco Israel está tendo algum cerco? Não. Não é. Só 2 milhões de árabes. Eu quis ver se ia ter algum conflito armado, alguma coisa assim. Existem profecias, tá, na Torá sobre isso. Agora, tem alguns pontos aqui. Primeiro de tudo, profecias ruins, não necessariamente elas se concretizarão. Por quê? Porque Deus, ele é todo piedoso, escrito Erech Hapaim, e se o povo merece, se arrepende, volta para Deus, Deus anula as profecias ruins. Profecia boa, não. Mesmo que as pessoas vão para o mau caminho, pode talvez tardar um pouquinho, mas acontece. Profecia ruim, está escrito que a gente não pode testar um profeta se ele faz uma profecia ruim. Porque pode ser que a profecia era verdadeira, mas Deus anulou. O povo voltou para Deus, ele é todo piedoso. 2, essas profecias, ninguém sabe exatamente o que pode ser. A gente pode interpretar que foi a Segunda Guerra Mundial, talvez. Certo? Em seguida, alguns 60, 70 anos depois, a vinda do Mashiach, a gente não sabe. O que a gente tem que rezar é para que seja tudo de uma maneira boa e não aconteça coisas ruins. Deus quiser, a gente vai estudar sobre isso também. Tem muita coisa, né? Isso é uma coisa boa da gente estudar sobre o Mashiach. Agora o templo, ele vai ter destruição mesmo ou vai ter que reconstruir todo aquele templo? Olha, de acordo com o Rashi, vai descer do céu. De acordo com o Maimônides, o homem vai reconstruir.
O Rebbe, ele faz a ligação dos dois. Ele falou, olha, Maimônides manda construir, por quê? Porque é uma mitzvah construir o templo. E o Maimônides é um livro de leis. Então ele coloca a lei, o homem tem que construir o templo. E o Rashi não necessariamente é um livro de leis. Ele fala dos Midrashim. Então no Midrash está escrito que o templo vem de cima. Certo? Então, que já está pronto lá em cima. Então existe uma teoria que liga os dois, que o templo vem de cima e o Mashiach vai colocar as portas. Então isso vai ser como se o homem tivesse construído também. Grave a questão das korbanot, né, das oferendas. Então isso vai voltar. Isso vai voltar. Na era messiânica vai ter oferendas para Deus. Sim. Como era na época que existia. E aí nessa época até mesmo o pessoal do Greenpeace, da Sociedade Protetora dos Animais, eles vão entender que não tem problema. Não vão ter jeito, né? Eles próprios vão oferecer. Você sabe, lá no templo está escrito que tinha uns carneirinhos guardados em uma sala para serem sacrificados. E esses carneirinhos, quando o sacerdote, o Cohen, abria a porta para sacrificá-los, eles brigavam, corriam para ir primeiro. Eles queriam ser sacrificados. Por quê? Porque eles sentiam que o objetivo pelo qual eles foram criados, né, era para servir a Deus. E a maneira que eles tinham de servir a Deus é serem sacrificados. Era isso, eles queriam. Eles queriam ser. Eles iam sozinhos. Uma dúvida. Como que a gente posiciona perante o mundo, na sinagoga, especialmente, a divergência entre a leitura da existência do universo, né, cientificamente, e pela Torá? Como é que a gente lida com isso? Ok. Tem assim, tem uma explicação do Rebbe, ok? Eu já li teorias, onde, por exemplo, o Rav Ginsburg, ele monta uma explicação assim, que o tempo é relativo, né? E que no início da criação, cada dia era um dia, os mundos espirituais, enfim, não sei, existem teorias, mas o Rebbe, ele fala uma coisa assim muito bacana. Tem uma carta que o Rebbe fala assim: da onde que o povo, os cientistas aí fora tiram que o mundo tem 5 bilhões de anos, ou 100 bilhões de anos, ou não sei quantos, alguns bilhões, muito tempo. Eles usam a técnica do carbono 14. Em que isso se baseia? Eles pegam um objeto, uma pedra, alguma coisa, e eles observam essa pedra, observar essa pedra não mais que um século, menos, certo? Por um tempo. E eles conseguem medir a quantidade de átomos, de moléculas, alguma coisa assim, que tem naquela pedra no ano X, e quanto tem no ano X mais 50, X mais 30, não sei. E eles perceberam que do X para o X mais 30, então acrescentou mais 1 milhão de moléculas, ou 1000 moléculas, eu não sei. Ok? Então o que eles fazem? Eles fazem uma conta seguinte: se aqui tem 1 milhão, aqui, ou 10 milhões de moléculas, vai. Aqui tem 10 milhões de moléculas, 10 milhões e 1000 moléculas. Então, se em 30 anos foi tempo que precisou para acrescentar mais 1000 moléculas, então quanto tempo eu preciso para ele chegar até 100 milhões? Aí a gente calcula 5 milhões. Essa é a conta que eles fazem, certo? Só que o Rebbe falou o seguinte: essa teoria, cientificamente, não é válida. Por quê? Porque, primeiro de tudo, uma teoria, para ser válida, ela tem duas coisas. Primeiro, tem um sistema de interpolação e tem um sistema de extrapolação. O sistema de interpolação é o seguinte: você tem aqui dois polos. Você tem aqui Rio de Janeiro, você tem aqui São Paulo. Aí a pessoa sai do Rio para São Paulo, demora 6 horas. Ok? São 360 quilômetros aproximadamente. Onde o homem estava na terceira hora de viagem, às 11 da manhã. Então você faz a média, ele devia estar aqui em Resende. Certo? Isso é o sistema de interpolação. Você tem dois polos, você tenta achar o que tem aqui no meio. Você tem o mercúrio do termômetro, você sabe o comportamento do mercúrio a 37 graus, você sabe aos 25, então você faz os riscos, você presume que aos 26 ele vai estar aqui, 27 aqui, assim por diante. A interpolação para você achar um valor.
O sistema de extrapolação é diferente. Você tem o Mercúrio, 25 e 37. Agora eu quero saber como é que ele vai se comportar ao 98. Eu presumo que ele vai estar aqui, porque eu já sei o comportamento dele daqui até aqui. Então eu presumo que aqui ele vai estar, em 98 ele vai estar aqui. Em 980 ele vai estar aqui. E no 50.000 ele vai estar aqui. Só que a margem de erro, quando você extrapola, é muito maior do que do interpolamento, certo? Então a margem de erro é menos preciso. Carbono 14, primeiro, é extrapolação. E quando eu extrapolo do 37 para 42, é uma margem de erro pequena. Quando eu extrapolo do 37 para 500 milhões, aí a margem de erro pode ser muito maior. Só que o carbono 14, primeiro, ele extrapola para valores astronômicos muito grandes, onde a margem de erro é muito grande. Só que o principal é que, de acordo com os cientistas, você tem que garantir, para você poder extrapolar, que todas como é que chama? Os fatores que você tem dentro desses dois valores, eles estarão presentes também na extrapolação. Ou seja, que calor, por exemplo, fator de calor e temperatura, pressão, radioatividade, uma série de outros fatores devem estar presentes também quando eu extrapolo. Por exemplo, do Rio a São Paulo a pessoa fez em 6 horas. Então eu presumo que ele vai chegar também, em Curitiba ele vai chegar em tal hora. Mas em Manaus, então, se eu for extrapolar para Manaus, eu tenho que garantir que a Transamazônica, por exemplo, vai estar sem árvores, não vai ter barreiras, não vai ter derramamento de terra, não vai ter bois fechando a estrada. Eu preciso garantir que vai ter as mesmas coisas para poder extrapolar. Agora, quando eu extrapolo daqui para o início da criação, os cientistas próprios falam que no início da criação, de acordo com a teoria deles, tinha lá um plasma inicial que tinha uma radioatividade totalmente diferente, calor, pressão, temperatura e vários outros fatores totalmente diferentes do que agora. Então, cientificamente, você não pode extrapolar. Ele fala que essa teoria é furada, de acordo com a ciência própria. E que, por que não acreditar naquilo que Deus entregou para a gente, dizendo que o mundo foi criado em 7 dias?